Olá, pessoal, vamos começar. Estamos aqui, porque hoje a gente tem dois conjuntos de slides para passar, tá? A gente está começando aí no processo de monitoramento e controle, execução, monitoramento e controle, e aí a gente vai falar hoje de execução na parte de integração, tá? Tanto de execução e monitoramento e controle, escopo, monitoramento e controle, não tem a parte de execução e escopo, e vamos falar também dos processos aí da parte de tempo, monitorar e controlar o cronograma, custo, monitoramento e controle de custo. E vamos falar da famosa medição de valor agregado, tá? Daí vocês prestem bastante atenção aí, os alunos, nessa parte, porque eu vou cobrar que vocês façam relatório de valor agregado. E não é tão simples quanto parece fazer esse relatório. Tá? Então, vamos lá, galera. Vamos começar. Falando dos processos de execução, monitoramento e controle, inicialmente da parte de integração e escopo, né? Então, a gente vai falar dos seguintes processos. Parte de execução, orientar e gerenciar o trabalho do projeto. Gerenciar o conhecimento do projeto. Parte de monitoramento e controle, monitorar e controlar o trabalho do projeto. Realizar o controle integrado de mudança. Na parte de escopo, validar o escopo e controlar o escopo. Então, primeiro, a gente está mudando aí de grupo de processo, né? A gente passou uma parte aí da disciplina vendo processos de planejamento, e os projetos de planejamento na metodologia PMI, que é para grandes projetos, a gente culmina no plano de gerenciamento do projeto, né? Então, a partir do momento que o plano de gerenciamento do projeto é aprovado, a gente começa efetivamente a executar o projeto e é claro que o papel do gerente de projeto nessa parte de execução, monitoramento e controle, ele é um pouquinho diferente do que na parte de planejamento. Tá? Na parte de planejamento, o gerente do projeto ele junta muitas informações e conversa com muitas pessoas para montar um plano, né? E, via de regra, os planos eles costumam não ficar 100% corretos, digamos assim, ou não. A gente não consegue fazer um plano que não tenha desvios, tá? Então, a gente monta um plano robusto, fazendo toda aquela parte de gestão de riscos, tá? Tentando usar as margens, né, para a gente poder ter manobra durante a execução, mas na gestão de projetos, onde o bicho pega mesmo, é na hora de executar e monitorar o controle, monitorar e controlar o trabalho do projeto, tá? Então, assim, se você tiver um plano ruim, você vai começar a sofrer na parte de execução, monitoramento e controle, tá? Porque quando as coisas começarem a desviar do plano, você vai ter que correr atrás de, por exemplo, gestão de mudanças, entre outras coisas, para você conseguir botar o projeto no trilho, tá? Então, essa parte ela é fundamental, tá? E o gerente de projeto ele tem que atuar bem para conseguir fazer com que o projeto chegue no final bem sucedido. Tá? Então, os processos de execução, né, são executados para concluir o trabalho definido no plano de gerenciamento do projeto, a fim de cumprir os requisitos. Tá? O gerente de projeto ele atua para que o plano de projeto seja executado como planejado, mas, se não for possível, ele também atua para fazer as modificações necessárias no plano do projeto. Então, um dos processos que a gente tem na área de integração, processos de execução, são orientar e gerenciar o trabalho do projeto. Isso é papel do gerente do projeto, tá? O gerente do projeto, ele vai liderar a realização do trabalho, tá? E a implementação de mudanças aprovadas para atingir o objetivo do projeto. Assim, o gerente de projeto, ele tem que ser proativo, tá? Ele não realiza o trabalho do projeto no sentido de implementar, por exemplo, se a gente estiver falando de software, implementar funcionalidades. Não. Ele orienta e gerencia o trabalho
das pessoas envolvidas no projeto. Ou seja, ele tem que conduzir essas pessoas para que elas realizem efetivamente o trabalho. Tá? Então, assim, como é que ele consegue fazer isso, né? Se exige uma certa proximidade com as pessoas para que elas saibam que o gestor está por ali presente e, por exemplo, não façam um corpo mole na execução, para que eles possam saber que se eles precisarem de alguma ajuda, ele tem ali o gerente de projeto presente para poder ajudar em alguma coisa, por exemplo, resolver um problema ou destravar uma certa atividade. Tá? Então, o gerente do projeto ele tem que exercer esse papel e de forma proativa. Tá? E assim, o gerente do projeto também tem as tarefas dele, né, que são envolvidas no escopo aí da gestão do projeto. Então, tem um monte aqui de entradas, ferramentas e saídas no processo do PMI, tá? Geralmente, o gerente do projeto trabalha muito com reuniões, sistemas de informação de gerenciamento de projeto. Por exemplo, o mais famoso deles é o Microsoft Project, tá? E opinião especializada para a opinião dele, né? A tomada de decisão. Então, tem algumas tarefas aqui que são necessárias, né? Por exemplo, os recursos disponíveis são alocados, ou seja, as pessoas são efetivamente disponibilizadas para realizar o trabalho do projeto, ou se a gente tiver materiais também, esses materiais são disponibilizados para realizar o trabalho do projeto. O uso eficiente dos recursos é gerenciado, né? Se a gente não tomar conta, né, do projeto, né, disse que é o olho do dono que engorda o gado, né? Aqui em gestão de projetos é o olho do gerente que faz o projeto andar. Tá? Então, assim, o gerente ele tem que estar muito presente para saber se os recursos estão sendo usados de maneira eficiente. Tá? Ou seja, será que as pessoas estão utilizando o tempo delas para realizar o trabalho do projeto ou estão utilizando o tempo delas para fazer outras coisas? É claro que a gente consegue fazer isso mesmo de longe, tá? Com monitoramento e controle, mas nada substitui a presença da pessoa, né? Mudanças nos planos do projeto são realizadas. A gente faz análise de impacto e implementa também change request. A gente vai ver um pouquinho mais para frente o que é change request ou solicitações de mudança. As solicitações de mudança elas dão um trabalho para o gerente do projeto, tá? Que é fazer mudança de escopo, tempo, custo. Ou seja, você tem que replanejar uma parte ou todo o projeto se você tiver uma mudança aí significativa no projeto. Então, o gerente do projeto, juntamente com a equipe de gerenciamento, conduz a execução das atividades, ou seja, vai fazer o time andar, né? Implementa as mudanças aprovadas e os dados do desempenho do trabalho são coletados e comunicados aos processos de controle aplicáveis para análise. Nesse curso aqui eu estou fazendo um trabalho com os alunos, né? E essa parte aqui já apareceu lá, que é dados de desempenho do trabalho. O que vem a ser isso, né? Por exemplo, quantas horas ou homem-horas, né, foram exercidos para realizar uma certa atividade. É trabalho do gerente do projeto. Assim, aqui está dizendo coletar, né? Mas coletar é uma coisa que dá sentido de você ir lá pegar, né? Então, geralmente as pessoas que trabalham no projeto precisam preencher essas informações de desempenho em algum sistema de informação. Tá? E aí o gerente do projeto tem que ir lá nesse sistema e coletar essa informação. Ou seja, para gerar os relatórios de desempenho, para gerar os relatórios aí, status report para alta gestão. Tá? Sem o trabalho, sem as informações de desempenho do trabalho, o gerente do projeto ele fica vendido, tá? Em relação a se o trabalho está sendo feito de forma eficiente ou não. Tá? Então, essas informações são muito importantes. Podem ser outras pessoas que estejam executando o processo de controle. A análise desses dados dará informação sobre o andamento das entregas. Então, você vai ver que, inclusive, para a área de custos, né, essas informações de execução das atividades, informações como
qual a situação, muitas vezes pode ser percentual completo, né? E se a tarefa já foi iniciada, se ela foi terminada, se ela não foi iniciada. Todas essas informações, elas são importantes para a gente fazer reporte. E o gerente do projeto que tem que ir lá coletar as informações e cobrar as pessoas que elas preencham adequadamente, se elas não estiverem preenchendo adequadamente. Tá? Existe um artefato também que é chamado de registro das questões. Tá? Então, sempre que a gente tem um problema no projeto, e esse projeto está sendo afetado por esse problema, pode ser lacunas, inconsistências de dados, conflitos, etc., a gente precisa manter um registro dessas questões para monitorar elas e verificar se elas estão sendo resolvidas ou não. Então, assim, o rastreio dos problemas é responsabilidade do gerente do projeto e durante a execução do projeto. Tá? Então, exemplos de dados que a gente tem nesse rastreio, né? Tipo de questão, quem levantou a questão, descrição, prioridade, quem está designado para a questão, ou seja, quem vai resolver esse problema, data-alvo para resolução, status, solução final. Tá? Isso é necessário para a gente monitorar as questões. Né? Existe um outro artefato que é envolvido nesse projeto, que é a solicitação de mudança. Tá? A solicitação de mudança ela é uma proposta formal para fazer uma alteração em uma entrega ou linha base, tá? O documento do projeto. Então, assim, a linha base do projeto costuma incluir, né, escopo, tempo e custo. Se eu preciso modificar o escopo, preciso modificar o cronograma ou preciso modificar os custos do projeto, eu preciso ir lá e fazer uma solicitação de mudança. Existe todo um processo para você aprovar formalmente uma solicitação de mudança, tá? Então, existe comitê integrado de gestão de mudanças, são pessoas que vão olhar as solicitações de mudanças e verificar se elas serão implementadas ou não. Tá? Então, tem todo um processo para fazer isso, que chama realizar o controle integrado de mudanças. Tá? Então, nesse ponto aqui de execução, né, o gerente do projeto ele é responsável por preencher o formulário de solicitação de mudança e dar start ao processo. Tá? Então, aqui tem algumas ações, né, ou alguns exemplos de mudanças, né, ações corretivas, ações preventivas, reparo de defeitos, atualizações e assim vai. Eu tinha algumas atividades que eu fazia aqui com os alunos na aula quando era presencial, né, mas que eu vou deixar aí como tarefa para vocês começarem a fazer nos projetos e eventualmente vou cobrar essas coisas de vocês no trabalho. Então, realizar o registro das questões do projeto, ou seja, o que está pegando no projeto. Gravar o baseline do cronograma na ferramenta, se nesse período não estou usando o Project, nem Open Project, mas tem um recurso lá para você gravar em a base. Elaborar solicitações de mudança necessárias. Solicitações de mudança, você tem que preencher um formuláriozinho. Deixa eu ver se eu tenho um aqui. Um exemplo aqui de change request. Tem um templatezinho aqui de change request. O nome do projeto, quem requisitou, o que é essa mudança, motivo para a mudança, o impacto da mudança. Tá? E aí tem algumas informações aqui para o time fazer a análise da mudança, ou seja, até quando que tem para fazer essa análise, quem vai fazer, e falar assim, ó, beleza, você quer essa mudança? O impacto é isso aqui. Tá? E aí o comitê integrado de mudança, ele verifica isso, né? E aí decide em relação a essa mudança implementada ou não, será implementada ou não. Aqui embaixo tem a descrição de cada campo, né? E aí depois eu posso mandar esse documentozinho para vocês. Outros processos na parte de execução da integração,
do projeto. Então, gerenciar o conhecimento do projeto. É o processo de utilizar o conhecimento existente e criar novo conhecimento para alcançar os objetivos do projeto. Tá? Contribui aí para a aprendizagem organizacional. Isso aqui é o seguinte, muitas vezes a gente gostaria para fazer, por exemplo, previsão para fazer estimativa, né, tanto de custo quanto esforço, ou até mesmo para a gente poder reaproveitar lições aprendidas, a gente gostaria de ter uma base de conhecimento sobre os projetos da empresa. E essa base de conhecimento, ela precisa ser construída durante a execução do projeto, tá? Porque se ela não for construída durante a execução do projeto, você chega no projeto, você já não tem mais a informação necessária para construir essa base de conhecimento. Tá? Então, durante a execução do projeto, tá? É a responsabilidade do gerente contribuir para essa base de conhecimento, ou seja, colocando lá as informações, por exemplo, de lições aprendidas, plano de gerenciamento, entre outros, tá? Então, assim, como é que funciona a gestão do conhecimento, né? Existe conhecimento tácito, tá? Que é um conhecimento que é implícito, né? Que geralmente não é documentado. Então, assim, esse conhecimento tácito, né? Ele serve ali para criar um ambiente de confiança, tá? Onde não serve para isso, né? Para ele ser compartilhado efetivamente, eu tenho que ter um ambiente de confiança onde as pessoas possam se sentir motivadas ali a compartilhar o conhecimento. Então, por exemplo, quando eu tenho trabalho em equipe efetivo, tá? As pessoas querem colaborar entre elas, né? Por exemplo, eventos onde as pessoas trabalhem juntas, workshops, próprios hackathons, né? Então, assim, esses são momentos onde você consegue trocar conhecimento sem uma formalidade maior, tá? Então, você, quando participa, por exemplo, de um dojo da vida, você vê a pessoa programando, às vezes você aprende mais vendo uma pessoa programando do que, por exemplo, lendo um livro de programação, tá? Porque tem um monte de coisas ali que você vê no momento, mas que você não consegue transmitir, por exemplo, de uma outra forma que não vendo a pessoa trabalhar, né? E muitas vezes a gente tem treinamento interativo, né, videoaula ou até presencial para poder transmitir esse conhecimento. Tá? Isso é o conhecimento tácito, tá? É muito difícil de você formalizar a transferência de conhecimento tácito. A melhor forma de transferir isso é você trabalhar diretamente com as pessoas que têm o conhecimento. Tá? Conhecimento explícito é registro de lições aprendidas, tá? Entre outras coisas. Então, tem um templatezinho de lições aprendidas, deixa eu ver se eu mostro para vocês. Então, tem um projeto, quem é o gerente, o sponsor, quem participou, por exemplo, se você for fazer lições aprendidas, geralmente a gente faz no final de uma fase ou final do projeto, tá? E aí a gente analisa o que deu certo, o que deu errado, para poder registrar aqui, ó, as lições aprendidas. E aí você pode ter aqui uma série de categorias, né, para você poder relacionar essas lições aprendidas com a área delas, né? Então, assim, isso aqui faz parte da construção da base de conhecimento sobre gestão de projetos da empresa. Tá? Então, é interessante ser feito. Ou você pode fazer num formato tabelado também. Não tem problema. Geralmente passava aí uma atividade para os meus alunos,
Existe alguma atividade aí para transferência de conhecimento tácito entre os membros da equipe do projeto? Não houver, incluir no planejamento. Então, eu penso o seguinte, né? A gente está trabalhando agora todo mundo remoto, né? Como é que eu vou ter conhecimento tácito, por exemplo, em programação? Então, você pode montar equipes que trabalhem juntas, né? Por exemplo, em IDEs online, onde você consegue ver o outro programando e tentar conectar elas por voz de alguma forma, né? Então, você conseguir não só mexer, mas falar com a pessoa ao mesmo tempo, né? Que ela está programando. Só ao vivo, né? E ferramentas como Replit, né? Fazem isso. Então, isso é uma forma de você transferir conhecimento tácito. Ou você pode transferir fazendo trabalho em reuniões, esse tipo de coisa. Isso é importante, tá, gente? Porque tem um monte de conhecimentos que só são transferidos dessa forma. E lições aprendidas, né? Documentar as lições aprendidas, que é o que vocês aprenderam até o momento, né? Para melhorar. Monitorar e controlar o trabalho do projeto. É o processo de acompanhamento, análise e relato do progresso geral do projeto. Ou seja, alguém quer saber como está indo o projeto. E é a tarefa do gerente fornecer essa informação. Então, permitir que as partes interessadas entendam a situação do projeto. Principalmente o sponsor, né? A pessoa que está pagando o projeto, ela vai querer saber como é que o projeto está, né? Reconheçam as ações adotadas para abordar qualquer problema de desempenho, ou seja, se as equipes não estão desempenhando bem, a gente corrigir esse problema e tenham visibilidade sobre situações futuras, com previsão de custo e prazo. Tá? Então, isso tudo é tarefa do gerente também, né? No processo monitorar e controlar o trabalho do projeto, a gente tem uma série de informações necessárias e a gente faz algumas análises, como análise de alternativas, análise de custo-benefício, valor agregado, que a gente vai ver também, causa raiz, tendências, variações. E aí vão sair informações como relatório de desempenho do trabalho, solicitações de mudança, caso sejam necessárias, atualizações do plano de gerenciamento de projetos, se for necessário também, e atualização de documentos, previsões, registros e etc. Então, o que esse processo prevê, né? A gente comparar o desempenho real do trabalho com o planejado. Tá? Eu tinha X para fazer. Eu estou fazendo X, eu vou conseguir chegar no final com X? Se não, o que eu tenho que fazer nesse momento, né? O que eu tenho que já começar a planejar para não ter problema durante a execução do projeto? Então, avaliar periodicamente também o desempenho para determinar qualquer ações corretivas e preventivas, verificar o status dos riscos, se eles estão acontecendo, se eles estão sendo monitorados, se as ações de mitigação estão sendo realizadas, de contingência também. Manter a base de informações precisas e oportuna a respeito dos produtos do projeto, respectivas documentações até o término. Por que isso aqui, né? Isso aqui tem situações muito comuns, né? Onde um sponsor fala assim, eu quero ver o produto, como é que está. Ah, mas não está terminado. Não, mas eu quero ver. Eu já passei por essa situação, onde estavam sendo feitas entregas do projeto e um diretor chamou a equipe do projeto, queria ver o código-fonte. E aí a gente teve que ir lá mostrar o código-fonte para ele. Tá? Então, assim, você ter essas informações à mão, né, é muito importante. Fornecer as informações para dar suporte ao relatório de status, medição de progresso e previsão, fornecer previsão para atualização das informações de custo e cronograma, monitorar a implementação de mudanças, fornecer relatório apropriado sobre situação, garantir que o projeto permaneça alinhado com as necessidades do negócio, ou seja, deixa eu voltar aqui, que as prioridades estão sendo seguidas, né? O pessoal dos grupos aí do trabalho que não estavam seguindo as prioridades.
E o que sai aqui desse monitorar e controlar, né? Tem alguns relatórios, um dos relatórios mais conhecidos são relatórios de status, ou status report, mostra a situação atual do projeto. Então, o status report é um dos relatórios mais comuns durante o monitoramento e controle do projeto e costuma acontecer durante uma certa periodicidade, tá? Então, tipo, semanal, a cada 2 semanas ou a cada mês, tá? A gente monta um relatório e apresenta para os stakeholders. Relatórios de desempenho, né? A situação do desempenho, performance da execução. Então, não é como o projeto está agora, é como eu estou desempenhando até aqui. Ou seja, eu estou conseguindo desempenhar no ritmo necessário para eu chegar no final do projeto, com tudo que eu preciso fazer pronto, ou estou desempenhando com um desempenho abaixo da média, eu preciso ganhar performance para chegar no final. Tá? Então, isso são relatórios de desempenho. Então, alguns itens que estão presentes nesses relatórios, né? Gráficos e informações de valor agregado, a gente vai ver como é que faz. Linhas e previsões de tendências, ou seja, está melhorando, está piorando. Gráfico de evolução regressiva de reservas, por exemplo, todo projeto deveria ter reservas, né? Reserva para riscos, reserva de contingência também, de contingência, que é para riscos, e gerencial, que é para riscos não previstos. E como é que eu estou queimando essas reservas, né? Será que eu ainda tenho reservas, ou será que eu estou com muita reserva? E assim vai. Programas de defeitos, né? Se a gente vê a distribuição de defeitos do projeto, informações sobre o desempenho do contrato, se eu tiver contratos ali para fazer monitoramento, resumo dos riscos. Terei uma atividadezinha com vocês, que eu não vou fazer aqui online, mas que eu certamente pedirei para o próximo trabalho, que é vocês montarem um status report. Tá? Tem um modelinho de status report. E o que eu mais gosto desse aqui, One Page Status Report. O que tem nesse modelinho? Tá? Tem um Excel aqui com 2 páginas, né? Um é o template para vocês preencherem, o outro é um exemplo. Vou pegar o exemplo que é mais fácil de entender. Então, como é que é esse status report aqui de uma página, né? Por que é interessante o status report de uma página? Geralmente, na gestão de projetos, você pode ter status reports que são mais longos, tá? Mas o normal é você ter que apresentar ele para a gestão executiva. E aí, para você conseguir apresentar ele, você precisa de uma coisa muito resumida. E muitas vezes você vai apresentar esse status report em reunião do PMO, ou seja, do escritório de projetos. E aí você vai apresentar o status report não só de um projeto, tá? Sozinho. Tá? Às vezes tem dezenas de projetos para ser apresentados num tempo curto, tipo 1 hora ou até menos. E aí você tem muito pouco tempo para descrever como é que é a situação do projeto. Então, às vezes você tem assim 1, 2, 3 minutos para dizer como é que está um projeto. E aí você precisa de uma coisa muito resumida, tá? E aqui tem um exemplo, né, como é que a gente pode fazer esse tipo de reporte. Então, tem informações básicas aqui em cima, tá? Que é o nome do projeto, quem é o sponsor, né? Situação do projeto. Esses faróis aqui, eles são importantes para dar de uma forma visual a informação sobre a situação atual do projeto. Então, vermelho geralmente é ruim, né? É atrasado ou desempenhando mal, amarelo é em risco e verde tudo ok. E o azul aqui, nesse status report, ele é já entregue, tá? Então, aqui tem o quê? A data de status, que é o quê? Quando eu coletei essa informação. Isso aqui, geralmente, a data de status ela é diferente da data que está sendo apresentado o status report. Porque leva um tempinho entre você coletar as informações de status e você reportar as informações de status. Então, aqui tem dizendo, isso aqui é uma foto
e essa é a foto do dia tal. Isso é o status date. Tá? Então, você tem a situação, quando começou, qual é a tendência, ou seja, o projeto está atrasado, mas a tendência é que ele melhore e fique em risco. Quando que ele acaba, quantos dias para acabar, e aqui tem um cronograma de marcos, ou seja, com as grandes entregas do projeto, e qual é a situação desses marcos. Então, tem alguns que já foram entregues, tem uns que estão atrasados, tem alguns que estão em risco, e tem outros que estão ok. Ok do tipo, não tem um problema no cronograma ainda para esses caras. O status report é uma coisa periódica. Então, aqui você tem achievements, que é o que você conseguiu completar desde o último status report. Tá? O que foi entregue efetivamente? O que está com problema? Quais são os meus riscos? Por quê? O gerente do projeto, né, ou o PMO que vai ver isso aqui, ou o stakeholder, o que ele olha? Né? Ele vai olhar, esse projeto aqui, a situação é ruim, mas tendência a melhorar. O que está pegando? Essas coisas aqui estão atrasadas. Por que está pegando? Vai vir aqui no issue ver. E, por exemplo, para o que está em risco, o que tem de risco? Vou ver aqui nos riscos. E o que eu completei, o que foi entregue, que geralmente vem aqui em azul. Então, assim, em menos de 1 minuto, o gestor experiente, né, o PMO experiente, ele consegue saber qual é a situação do projeto atual. E se ele tem que fazer alguma coisa ou não. Geralmente em cima desses issues e desses riscos aqui. Tá? Então, é muito rápido de ler essa informação. Além disso, né, você tem alguns indicadores técnicos, que é SPI e CPI. Índice de desempenho do S, que é schedule, ou do cronograma, e CPI é índice de desempenho do custo. Tá? A gente vai ver como calcular esses dois valores aqui, mas eles te dizem se você está executando, performando bem ou mal. Isso aqui é um número, o ideal aqui é 1, e aí você pode ter valores acima ou abaixo, e isso vai te dizer que se você está bem ou mal no projeto. Quantidade de entregáveis planejados, quantidade de entregáveis entregues. Tá? Decisões principais e as solicitações de mudança. E próximos passos. Acabou. Status report. Isso aqui tem que ser resumido o suficiente para você conseguir apresentar em 1 minuto ou 2 minutos. Que talvez seja o máximo de tempo que você vai ter para apresentar a situação do seu projeto para um stakeholder. Tá? Então, é muito interessante esse templatezinho aqui por conta disso. Geralmente, o pessoal não apresenta no Excel, não. Às vezes, ele pega esse formatinho aqui de entrega, né, de apresentação, e bota, por exemplo, em 1, 2 slides de PowerPoint e resume. Tá? Depois eu passo o link desse cara aqui para vocês, tá? Então, vimos aqui Status Report. O que mais que a gente vai ver? Realizar o controle integrado de mudança. O controle integrado de mudança é o processo pelo qual a gente implementa mudanças no projeto. Tá? Então, a gente vai revisar o que é o controle integrado de mudança. Né? Revisar todas as solicitações de mudança, aprovar as mudanças, gerenciar as mudanças nas entregas, nos documentos, no plano de gerenciamento, comunicar as decisões. Tá? Esse é um processo à parte que muitas vezes envolve o comitê integrado de gestão de mudança, ou seja, muitas vezes o gerente do projeto não tem autonomia para decidir sozinho sobre mudanças. Ele precisa de mais gente, tá? Então, stakeholders, e, por exemplo, às vezes se envolver custo, né, o sponsor do projeto, e assim vai. Como é que funciona a gestão de mudança na metodologia do PMI? Após definir a linha base, alterações são feitas somente via processo de mudança. Ou seja,
Primeiro, para você poder alterar alguma coisa no projeto, você tem que solicitar a mudança via Change Request, né, um formulário formal de mudança. E as solicitações precisam ser aprovadas ou rejeitadas, tá? Ou postergadas. Essa decisão é tomada pelo gerente do projeto, patrocinador e o comitê de controle de mudança. Change Request, mostrei lá o formuláriozinho, né? Então, a gente vai fazer depois, como trabalho aí do projeto, vocês, se tiverem mudança, fazerem as solicitações de mudança. Além disso, né, a responsabilidade da gestão também, validar o escopo, processo de aceitação das entregas concluídas, ou seja, você fazer os testes de aceitação junto com o cliente, tá? Então, se você tem um processo de aceitação lá e vai rodar os testes de aceitação, o gestor do projeto é responsável por esse processo. Tá? E aí você faz uma reunião com o cliente para fazer essa entrega. Isso chama validar o escopo. Então, assim, eu já cobrei no trabalho e vou cobrar novamente que vocês entreguem o que está sendo entregue para o projeto, para o sponsor, para o responsável, né, para o stakeholder do projeto, e eu que vou fazer esse papel. Então, faz parte aí do trabalho de vocês fazer isso. E, além disso, no monitoramento e controle, na parte de escopo, a gente tem o processo de monitorar o progresso do escopo, né, ou controlar o escopo, que é você verificar se tem, fazer uma gestão de mudanças, né? Então, você tem que manter a linha base do escopo ao longo do projeto, e mudanças no escopo são encaminhadas via processo de gestão de mudança, ou seja, se eu vou incluir ou vou excluir coisa, eu preciso fazer o processo de gestão de mudança e eu preciso atualizar os documentos de escopo para eu poder manter o meu escopo atualizado no projeto. Uma série de ações aqui para serem feitas e alterações como, tipo, documentos de registro de lição aprendida, documentos de requisitos, ser atualizado, matriz de rastreabilidade de requisitos, e assim vai. O que a gente altera, né? Quando a gente tem a EAP, dicionário da EAP, e a gente tem mudança de escopo, a gente precisa ir lá e atualizar a EAP e o dicionário da EAP. Tá? E, se a gente tem mudança de escopo, realizar a solicitação de mudança. Tá? Esse conjunto de slides foi baseado aí no guia do PMBOK, sexta edição, livro preparatório do PMP da Rita Mucati e livro de gerenciamento de projetos da Marta Camargo. Acabou a primeira parte. Estou falando aqui há mais ou menos 40 minutos. E tem a segunda parte também, que vai ser uma partezinha mais pesada. Vou beber uma água aqui. Agora vamos falar de processo de execução, monitoramento e controle da parte de tempo e custos, que é como é que eu monitoro e controlo um cronograma, como é que eu monitoro e controlo os custos. E aí vai entrar o famigerado medição de valor agregado. Controlar o cronograma, né? A gente tem que gerenciar a linha base do cronograma, tá? E as atualizações do cronograma elas precisam ser combinadas, aí, feitas via processo de gestão de mudança e atualizados os documentos de projeto. Tá? É realizado durante o projeto e é uma das atividades mais importantes que o gerente do projeto faz. Tá? Tem muita coisa envolvida na gestão do cronograma. Inclusive, olha só que legal, gráfico de evolução regressiva, burn down,
de interação. Ó, aqui aparecendo a mesclagem aí dos métodos tradicionais com métodos ágeis, né? Então, o burn down ele é uma ferramenta de monitoramento e controle do cronograma. Tá? Além disso, a gente faz algumas outras análises, como o valor agregado, que a gente vai ver que traz informações também sobre o cronograma, desempenho, tendências, variações e análise de cenário EC. A gente usa o método do caminho crítico para saber quais são as principais atividades do cronograma que a gente tem que monitorar e não pode deixar atrasar. É importante a gente usar sistemas de informação de gerenciamento de projetos. A gente tem projetos muito grandes, é muito difícil a gente fazer isso sem um sistema de informação, de gestão. Tá? E a gente faz também algumas análises do tipo otimização de recursos, antecipação às esperas e compressão do cronograma. A gente viu o que é lá na parte de planejamento do cronograma. O controle do cronograma pode afetar muitos documentos do projeto. Tá? O que sai, né, desse processo de controlar o cronograma? Geralmente relatórios aí de progresso, né? Ela tem informações aí de valor agregado para calcular os indicadores de desempenho. O indicador de desempenho de prazo, ele é um indicador de cronograma. Tá? A gente vê isso em valor agregado, mas ele diz quão bem eu estou desempenhando em relação ao meu cronograma. Tá? E ele pode ser necessário realizar pelo menos uma nova estimativa para o restante do projeto durante sua execução. Isso aqui é o quê? Né? A gente conseguir, se a gente tiver alguma mudança, né, a gente precisa fazer previsão aí do que vai ser impactado no projeto. Então, essa estimativa, né, pode ser necessária por conta desse tipo de situação. Muitas vezes a gente tem também a questão da margem de erro. Então, a gente começa o projeto com estimativa de porte, que é aquela mais 75 menos 25, se não me engano. Depois você passa para uma estimativa menor, que é agora de cabeça não me lembro, se é mais 50 menos 15, alguma coisa assim. E depois vai para uma estimativa muito mais precisa, que é alguma coisa ali por volta de 20 e poucos %. Tá? O que acontece? Né? Se você saiu de uma estimativa muito grande e em um determinado ponto do projeto você precisa revisar essa estimativa, ou seja, para trazer informação mais precisa, você vai ter que refazer as estimativas do projeto. Né? Então, a atividade proposta é o seguinte: antes de efetivamente controlar o cronograma, precisamos de estimativas realistas. É necessário realizar novas estimativas do projeto? Estão confortáveis com o cronograma do projeto? Se for necessário, a gente vai refazer. Não é possível fazer o controle efetivo de um projeto sem um cronograma realista. E aí vamos para a parte de custos, que é a parte interessante, para a gente ver cálculo de valor agregado. O processo de monitoramento do andamento do projeto é atualizações do orçamento, gestão de mudança da linha base, controle dos custos. É realizado durante o projeto. Tem um monte de coisa aqui, é interessante a gente ver a parte de valor agregado. Então, assim, para a gente saber o quão bem a gente está indo no projeto, ou quão mal está indo no projeto, né, a gente precisa de percentual completo das atividades. Digamos que eu tenho atividades longas, né, eu preciso saber quantos % daquelas atividades estão realizadas efetivamente. Né? Mas isso é uma coisa complicada, porque percentual completo é muito subjetivo. E aí cada pessoa acaba respondendo segundo a régua dela. E aí isso introduz incerteza, né, nas suas estimativas. Então, existem algumas regrinhas para a gente trabalhar com valor agregado de uma forma mais precisa ou menos enviesada, digamos assim. Né? Então, eu tenho como fazer alguns tipos de definição do percentual completo partindo de
informações se a atividade já está completa, se ela foi iniciada ou se ela não foi iniciada. Então, existem 3 regrinhas aqui, que é 50-50, 20-80 e 0-100, tá? Para medição ou estabelecimento do percentual completo. 50-50, a atividade é considerada 50% completa quando ela inicia e os outros 50% creditados quando ela termina. Então, quando eu quero saber o percentual completo, usando essas regrinhas aqui, eu preciso fazer a seguinte pergunta para quem está realizando a atividade. A atividade já foi iniciada? Se ela já foi iniciada, 50%. Por exemplo, se eu estiver nessa regra, ela está 50% completa. A atividade já foi concluída? Se ela já foi concluída, mais 50% chega em 100. Ou seja, 2 perguntas bem simples, com respostas binárias, você consegue estabelecer o percentual completo segundo essas regrinhas. E isso vai ser informação base para a gente fazer cálculo do valor agregado. Ou seja, se você não tiver essa informação, você não vai conseguir fazer cálculo do valor agregado. Tá? Então, novamente, quais são as perguntas? A atividade já foi iniciada e a atividade já foi concluída. Tá? Se a atividade não estiver iniciada, você nem precisa perguntar se foi concluída. Para as atividades que constam com status não iniciada, você pergunta se foi iniciada. Se ela consta com status que está em andamento, você pergunta se ela está concluída ou não. Aí você estabelece 50-50, 20-80 ou 0-100. 20-80 é 20% quando ela inicia, agrego 20%, digo que ela está 20% completa, e os outros 80% quando ela termina. E 0-100 é 0 quando ela inicia e 100 quando ela termina. Qual é a situação aqui em relação ao uso dessas 3 formas de trabalhar, né? Existe a forma razoável, né, ou tentativa de ser razoável, que é 50-50. Existe, na verdade, 50-50, ele pode ser otimista demais, né? Porque você dizer que a atividade está com 50% pronta quando ela começar, né? Você talvez tenha estimativas muito otimistas. E o 20-80 ele é mais próximo da realidade, né? Eu começo com 20, depois completo o resto. E o 0-100 é muito radical, do tipo, só está pronto quando termina. Enquanto isso está em 0, né? E aí vamos ver essa curvinha aqui, que é a curvinha de valor agregado. Olha só, essa curva é chamada de curva S, ou curva S-valor. Tá? Por quê? Porque ela vai fazer o formatinho de um S aqui. Como é que o que tem nessa curva aqui? Existe uma linha aqui no meio, que é a linha do valor planejado. Deixa eu ver se eu... Acho que eu posso desenhar aqui. Isso aqui é a linha do valor planejado, ou seja, é o que está no cronograma do meu projeto. Tá? Primeiro, os eixos, né? A gente tem tempo e a gente tem custo cumulativo, ou seja, quanto que eu já gastei ou quanto está previsto gastar. Esse custo cumulativo para projetos de serviços, né, que a maior parte dos projetos de TI são de serviços, é homem-hora, tá? Ou homem-hora vezes o valor do homem-hora, que aí vai te dar valores em valor monetário mesmo, tá? E aqui tem o tempo. Então, aqui, ó, é o término do teu projeto. Aqui é o início do teu projeto. E aqui, essa linha do meio é o dia atual do seu projeto, tá? Onde você está fazendo reporte. Você tem uma curva planejada, você tem uma curva de valor agregado, que eu vou explicar o que é, e tem uma curva de custo real. O que vem a ser a diferença entre valor agregado e custo real, tá? Valor agregado, ela te dá
o quanto do planejado está completo, segundo aquela regrinha de percentuais completo. Completo, né, a completude da atividade é medida com um percentual. Tá? Segundo alguma daquelas regrinhas para você evitar a subjetividade. Então, o valor agregado é usado em cima do planejado, o percentual completo. Pensa o seguinte, eu tinha 10 atividades para realizar até hoje. Cada atividade levava 1 hora. O planejado era 10. Digamos que só realizou 8. Só 8 estão completas. Tá? Ou só 8 estão... Se você multiplicar lá a quantidade de horas pelo percentual completo, dá 8. Isso é valor agregado. Custo real é quanto efetivamente foi gasto. Eu tinha que ter feito atividades que estavam previstas para serem 10 horas. Eu completei atividades previstas que tinham lá como previstas até 8 horas. Então, das 10 atividades de 1 hora cada uma, eu completei 8. E no final das contas, eu não gastei 10. Nesse momento, eu gastei, sei lá, 12. Levei 12 para completar aquelas atividades que estavam planejadas só para 8. Custo real é medição de custo, de tempo. Ou seja, se o cara disse que ia levar 10 horas, eu preciso saber quantas efetivamente ele levou. E aí, para saber isso, você tem que fazer a pergunta. Quantas horas, ou botar um campo de formulário para o cara preencher, e ele tem que preencher. Quantas horas levou a determinada atividade. Sem informação de quantas horas levou, você não terá a curva de custo real. E aí a sua curva S valor aqui não vai aparecer. Tá? Você vai ter o planejado, você vai ter o agregado, se você tiver o percentual completo, mas se você não tiver as horas reais, você não vai ter o custo real. Então, o que acontece, né? O que mais que tem nessa curva aqui de legal? Essa setinha aqui, ó, ONT, aqui significa orçamento no término. Que é o quê? No final do meu projeto, eu tenho meu orçamento aqui, ó, esse pontinho aqui é o meu orçamento. Que é o quê? O valor total de tudo que eu tenho que fazer no projeto segundo o planejado. Toma tudo, orçamento no término. E aí tem outras curvas aqui. Existe essa curva pontilhada aqui, que ele é uma curva de estimativa. É o seguinte, o meu desempenho real de custo é o que está vindo nessa curvinha aqui de custo real. Tá? Se eu continuar aqui, ó, projetar essa curva para frente, eu vou te dar aqui, ó, duas coisas, tá? Estimativa para término, EPT, que é quanto que eu vou ter ainda de execução aqui de custo para o término, até o término do projeto. Então, que vai te dar a alturazinha dessa seta aqui, ó. Estimativa para término. E existe a estimativa no término, que é o valor total da tua estimativa no término previsto para o projeto. Ou seja, se eu estou desempenhando de custo pior do que eu planejei, eu vou chegar aqui no final, provavelmente, numa situação pior que eu planejei. E essa diferençazinha aqui, ó, significa que o teu projeto vai atrasar, ou seja, no tempo ele vai atrasar nesse eixo e no custo ele vai atrasar nesse eixo aqui, ó, nesse pedacinho aqui. Repara, existe uma reserva gerencial, ou seja, existe reserva no projeto para que possa haver desvio na curva S. Não, eu nunca vi uma curva S que corra em cima do planejado exatamente igual. Se você vê uma coisa dessa, das duas, uma. Ou o gerente do projeto não está medindo, tá? Não está medindo direito e aí está reportando exatamente o que é planejado, ou tem alguma mentira aí no meio, cara. Porque é muito difícil de você ter uma curva planejada que corre exatamente, uma curva real, né? Que corre exatamente em cima do planejado.
Então, essa curvinha S te dá um monte de informações. Tá? E essa reserva gerencial é quanto eu posso gastar a mais sem me preocupar. Tá? Ah, desviou, mas o orçamento no término está aqui. Ó. Eu tenho margem, eu tenho reserva para acomodar isso. Então, em relação a custo, tudo bem. Em relação a prazo, aí, meu amigo, tem que conversar lá com os stakeholders. Beleza, olha só, tem um monte de conceitos e fórmulas aqui para vocês lerem depois. Não vou ficar lendo tudo, mas a gente tem variáveis aqui que com abreviaturas, valor planejado, que é lá o valor do trabalho planejado para ser concluído em um ponto de um tempo, em geral a data dos dados ou conclusão do projeto. O quanto que eu tinha que fazer até aquele momento, né? Valor agregado, valor planejado, todo o trabalho concluído, agregado, até um determinado momento. Em geral, data dos dados, sem referências a custos reais. Você usa o percentual completo para chegar no valor agregado. Tá? Custo real, que é o custo medido, real mesmo. Orçamento no término, já expliquei lá, que é aquele... Esse cara aqui é o ponto onde você chega, é o teu orçamento do projeto em si. Variação de custo, tá? Tem alguns indicativos para a gente poder saber se o projeto está indo bem ou mal. Variação de custo. Valor agregado menos custo real. Que é onde aparece na linha aqui, ó. Valor agregado menos custo real. Tá? Então, assim, a diferença dessa linha aqui para essa aqui. Isso aqui vai te dar a variação em cima do seu desempenho. Ele vai dizer o seguinte, eu estou agregando, aquele exemplo que eu falei, eu tinha que ter feito 10, aqui é 10. Eu só agreguei 8 e gastei 12, essa diferença aqui de 4 eu estou devendo, né? Então, variação no custo. Existe também a variação do prazo, que é o valor agregado menos valor planejado. Cadê? Valor agregado menos o planejado. Isso aqui vai te dar o quanto que você está atrasado em termos só do cronograma. Tá? Porque o que você planejou era 10. Você está estourado no custo 2. Mas em relação ao cronograma, você está atrasado 2. Variação no término, orçamento no término menos estimativa no término. Orçamento no término menos estimativa no término. É a altura dessa setinha aqui, ó, dessa pontilhadinha aqui em cima, que é o quê? O quanto que eu tenho de margem, o quanto que eu estou atrasado, o quanto que no final do projeto eu vou estar estourado em relação ao custo. E isso aqui é bom que seja menor que a tua reserva gerencial, porque senão você vai precisar fazer change request. Tá? Você vai falar assim, cara, eu não tenho dinheiro para executar o projeto. Vai chegar no final, se eu chegar nesse ponto aqui, fizer uma estimativa, e a minha estimativa no término ela é maior do que meu orçamento no término mais a minha reserva gerencial, pode abrir o change request. Pode abrir porque você vai chegar no projeto, no final do projeto, sem orçamento para executar. E aí, assim, o quanto antes você abrir esse change request, melhor, porque você tem mais margem de manobra para você conseguir recuperar o teu projeto, ou então negociar com o stakeholder alguma coisa. Se você deixar para o final, aí chegar no final e falar não tenho orçamento, isso foi certamente uma falha de gestão. Tá? E aí a responsabilidade vai cair em cima do gerente do projeto. Tá? Aqui tem algumas, como é que você interpreta o resultado, né? Positiva, negativa e neutra, né? Se essa variação ela é positiva, se está abaixo do custo e assim vai, tá? Então vocês têm que dar uma olhadinha nessa coluna aqui, ó, para ver como é que você interpreta aqui esse resultado, né? O que mais que tem, né? Estimativa no término. Estimativa no término é essa a altura dessa setona grande aqui, ó, pontilhada. É o quanto que eu tô
quanto que eu vou chegar no orçamento final do projeto. Qual o valor que eu vou chegar de orçamento final no projeto. E existem várias formas de calcular a estimativa no término, tá? Dependendo de como você está trabalhando no teu projeto, você vai usar uma dessas 4 fórmulas aqui. Então, ó, qual a situação? Ó? O IDC, que a gente ainda não viu o que é, Índice de Desempenho de Custo, está previsto como permanecendo igual até o fim do projeto. Tá, deixa quieto aqui, ó. Deixa quieto aqui o estimativa no término. Eu vou falar com eles, eu vou falar com vocês isso depois que eu mostrar o índice de desempenho de custo e o índice de desempenho de prazo, tá? Vamos lá, eu vou pular e volto. Estimativa para término. É o quanto falta para eu chegar no final aqui, ó. É a altura dessa setinha aqui, ó. O custo esperado para finalizar o trabalho restante do projeto, tá? Também é uma estimativa. Vamos ver os índices de desempenho. Ó, a fórmula mais simples para calcular a estimativa para término. Estimativa no término menos custo real. Só que a estimativa no término é esse cara aqui em cima, ó. Esse cara aqui em cima tem 4 fórmulas diferentes. Então, você vai ter para a estimativa para o término 4 fórmulas diferentes, porque você tem uma variável aqui que depende da de cima, que é uma estimativa e que tem 4 fórmulas diferentes. E uma outra forma de fazer isso é o seguinte: reestima tudo. Meu projeto vai precisar de um change request. Então, eu tenho que reestimar tudo daqui para frente. Índice de desempenho para o término. Também só vou falar depois que eu falar do índice de desempenho de custo e índice de desempenho de prazo. Ó, índice de desempenho de custo. Divisão entre o valor agregado e o custo real. Ou seja, isso aqui vai te dar a diferença, não a diferença, mas a proporção na qual você está executando. Você está executando o quão bem você está executando em relação ao custo real. Tá? Então, ó, valor agregado dividido por custo real, não era isso? Deixa eu ver aqui. Valor agregado dividido por custo real. Faz a conta aqui comigo, ó, do exemplo que a gente tinha. Índice de desempenho de custo. Vai ter lá, exemplo, aqui era 10, aqui foi 8 e aqui virou 12. Valor agregado dividido pelo custo real. Valor agregado, 8. Custo real, 12. Simplifica isso aqui, né? Aqui vai por 2, né? 4 e 6. Depois por 2 de novo. 2 e 3. É isso? Se eu não estiver errando em conta, 2/3 dá 0,67. 4 e 6, isso mesmo, 2 e 3, 0,67. O que é isso aqui, né? Eu estou desempenhando, em relação ao custo, se você for entender isso aqui como um percentual, né? Eu estou desempenhando 67% do que eu deveria. Ou eu não estou conseguindo agregar uma taxa do que é a taxa que eu deveria. Tá? Eu estou indo um desempenho que é um desempenho ruim. Eu estou agregando só 67% aqui do meu custo real, né? Que está realmente agregado. Quão bem você está desempenhando em relação aos custos. E existe também o índice de desempenho do cronograma, que é valor agregado dividido pelo valor planejado. Novamente, aqui eu tenho meu valor agregado, que é 8, e o meu valor planejado é 10. Então, o teu índice de desempenho de prazo, em relação ao cronograma, vai ser lá o valor agregado, 8, em 10. Você vai simplificar isso aqui, né? Vai dar 4/5.
que dá alguma coisa ali por volta de... Aqui vai dar 0,8, né? Dividido por 10 é mais fácil. Então, isso te diz o quê? Em relação ao meu cronograma, o que eu tinha planejado, eu estou executando só 80%. Eu só estou conseguindo desempenho 80%. E em relação ao meu custo, eu estou desempenhando pior ainda, só 67%. Tá? Então, isso vai te dar uma relação que vai te dizer o quão bem você está desempenhando. Tá? Tanto em relação ao custo quanto em relação ao cronograma. Existem outros termos similares. Aí agora vamos voltar para entender as estimativas. Tá? As estimativas aqui dependem da situação. Então, olha só, se o índice de desempenho de custo está previsto como permanecendo igual até o fim do projeto, a estimativa no término pode ser calculada usando essa fórmula. Orçamento no término dividido pelo índice de desempenho de custo. Então, digamos aqui, ó, eu estou tendo um índice de desempenho de custo ruim, que é 67%. E aí eu quero saber a estimativa no término, que é esse pontinho aqui, ó, a altura dessa seta aqui. Tá? O que eu faço? Projeto o mesmo índice de desempenho de custo até o final do projeto, ou seja, eu vou continuar desempenhando nesse ritmo em relação ao custo, e aí eu simplesmente divido o meu orçamento no término por esse cara aqui. Vai te dar esse valor aqui. Olha, em relação a esse tipo de estimativa, ela pode ser uma estimativa realista, tá? Assim, estou desempenhando, vou continuar desempenhando no mesmo ritmo que eu estou desempenhando até aqui, mas talvez o gerente do projeto tenha que tomar uma ação, porque se isso vai te dar uma estimativa, você calcula essa estimativa, se ela é mais alta do que o teu orçamento no término, mais a tua reserva gerencial, pode abrir o change request. Tá? Então, essa aqui é uma forma mais simples de estimativa. Se o trabalho futuro será realizado no ritmo planejado, ou seja, eu tive uma situação eventual de atraso, por isso que o meu índice de desempenho de custo está ruim, o meu índice de desempenho de prazo está ruim, tá? Só que isso não reflete a realidade. Isso foi ajustado e a partir daqui a gente vai voltar a desempenhar com, por exemplo, o índice de desempenho de custo igual a 1. O índice de desempenho de custo igual a 1 é o índice de desempenho do que foi planejado para o projeto. E aí, como é que você faz a conta, né? Você vai ter o custo real mais o orçamento no término, menos o valor agregado. Isso aqui, se eu não me engano, o custo real menos o valor agregado, já é a diferença que você tem atrasada. É o quão atrasado você está. Custo real menos valor agregado. Esse tamanho aqui, ó. Esse tamanhinho aqui. Se esse atraso foi por conta de uma eventualidade, você vai pegar isso aqui que está atrasado e somar no final do projeto. Vai somar aqui. Tá? Ou seja, meu desempenho vai voltar para o normal. Eu só tenho esse atraso aqui que acumulou até agora porque eu tive uma eventualidade. Beleza? Esse cara aqui, ó. Esse cara aqui. Se o plano inicial não é mais válido, usar custo real mais estimativa para término bottom-up. Cara, as nossas estimativas estão completamente erradas. Eu preciso replanejar o projeto. As estimativas estão erradas. Então, você vai partir do teu custo real, vai replanejar tudo e vai ver o que dá. Ou seja, vai para cada atividade reestimar e vai ver aonde que vai dar aqui a estimativa do término, para o restante, para as atividades que ainda não foram feitas. E, é claro, partindo do custo que você já tem até o momento. Se tanto o índice de desempenho de custo quanto o índice de desempenho de prazo influenciam o trabalho restante, aí você vai ter uma conta agregada aqui, ó. Eu não só estou desempenhando mal em relação ao meu custo, mas como estou com o projeto atrasado. E aí o atraso também tem um custo agregado, porque
uma vez que eu estou atrasado, o meu índice de desempenho de custo vai ser ruim. Tá? E aí, o que você faz? Você vai pegar o custo real até o momento e vai calcular a seguinte informação: orçamento no término menos valor agregado, o que falta agregar. E vai dividir pela multiplicação do índice de desempenho de custo vezes o índice de desempenho de prazo. Ou seja, eu tenho esse custo aqui, meu custo é esse. O que falta agregar é a altura que vem daqui, ó, do valor agregado, até o meu orçamento no término. É essa altura aqui, ó. Daqui até aqui embaixo. E falta agregar. O que falta agregar é influenciado pelo índice de desempenho de custo e pelo índice de desempenho de prazo. Você vem aqui, multiplica os dois e divide esse restante aqui pela multiplicação dos dois. Ou seja, isso vai te projetar pelos dois índices multiplicados, combinados, tá? E aí isso vai te dar um ponto aqui da estimativa no término. Tudo bem? É um pouquinho complicado, né? Aí o que acontece? Geralmente, a gente vai escolher, você pode até fazer uma análise do tipo EC, ou seja, e se eu tiver nessa situação, e se eu tiver nessa situação, e se eu tiver nessa, e se eu tiver nessa, mas no final das contas, você vai ter que escolher qual é a estimativa mais apropriada, e a partir do momento que você escolhe uma, você já pode fazer a conta da estimativa para terminar, que é o quê? Dado uma estimativa no término, o quanto falta, ou seja, é só pegar a estimativa no término e subtrair o custo real. Tá? E existem os índices de desempenho para término, ou seja, o quão bem eu tenho que desempenhar tanto o custo quanto o prazo para poder recuperar o meu projeto. Tá? Então, assim, essa métrica é uma métrica que te diz assim, aonde, que ponto que eu deveria chegar de desempenho para poder ter uma recuperação efetiva no meu projeto. A eficiência tem dois tipos, né? A eficiência deve ser mantida para concluir em conformidade com o plano. Então, você vai ter o seguinte, você precisa manter o desempenho para chegar no planejado. Você tem que calcular o índice que você precisa desempenhar. Você vai pegar o orçamento no término menos o valor agregado, dividir pelo orçamento no término menos o custo real. Tá, vamos lá ver o que é isso aqui. Orçamento no término menos o valor agregado é o que falta agregar. É isso aqui, ó. É esse cara aqui. E o orçamento, qual era o outro? O orçamento no término menos o custo real é o que falta, o que eu ainda tenho de sobra no meu orçamento para gastar. Então, assim, é a altura daqui, ó, projeta esse cara para cá e vê essa sominha aqui, ó. E aí você vai dividir esse cara aqui por esse aqui. Tá? Então, quer fazer a conta aqui para o nosso? Digamos que o nosso orçamento no término fosse... Vamos pegar um orçamento aqui... 30. Se fosse 30 o nosso orçamento no término, eu teria que fazer, ó, eu tenho agregado 8. Então, eu tenho o que falta agregar é 22. E o que eu tenho para gastar para agregar 22 é 12 menos 30. Ou seja, você tem 18, né? Então, isso aqui vai te dar um número que é um número acima de 1, né? Por quê? Ele vai te dizer que você tem que ter um desempenho maior para você conseguir chegar no final. Tá? Então, isso aqui você vai simplificar ali, vai dar 11 sobre 9. Aí você precisa da calculadora para saber exatamente que número é esse aqui. Tá? E isso aqui vai ser o desempenho que você tem que rodar, ou seja,
Imagina só a situação para o gerente do projeto. Eu tenho um índice de desempenho de custo 0,67. Isso aqui é a minha eficiência real. Eu vou fazer a conta aqui no celular, só para a gente ter uma noção. Ó, eu estou desempenhando 0,67, cara. Aí eu chego em determinado momento e falo assim, para eu chegar no final com o meu cronograma ou com o meu orçamento dentro do que eu previ, eu tenho que ter um outro índice de desempenho aqui que é muito maior que esse. Vou fazer aqui 1,22. Então, imagina que tu fosse o gerente do projeto. Aí você olha essa situação aqui. Vou fazer status report para alta gestão. Aí tu fala assim, o índice de desempenho de custo atual é 0,67. Para a gente chegar no final do projeto no orçamento, a gente tem que desempenhar 1,22. Cara, 1,22 é quase o dobro, né? Na verdade, é o dobro, né? É um pouquinho próximo do dobro aqui de 0,67. Eu tenho que dobrar a minha eficiência para eu conseguir recuperar esse projeto e chegar no final no orçamento do término. Dependendo da tua situação, tu vai olhar para essa situação e falar assim, não vai chegar. Não vai chegar. Não tem como dobrar o desempenho. Não tem. E aí você já vai ter que começar a trabalhar com a margem ou então com change request. Falar, ou bota mais orçamento, ou corta escopo, porque não vai chegar no final do orçamento. Ou então ver qual é a tua reserva gerencial, se ela vai conseguir acomodar isso aqui na estimativa no término. Às vezes não vai. Tá, então esse é o primeiro cara aqui, índice de desempenho para término. E aí tem que ser, a situação onde eu não tenho margem de manobra para o orçamento, não. Eu tenho que concluir conforme o plano. E a segunda é a eficiência que deve ser mantida para concluir a estimativa no término atual. Tá? Ou seja, o quanto que eu tenho que ir para chegar na estimativa. Ou seja, eu já não tenho uma estimativa que é o meu orçamento real. Tá? A única diferença que vai ter aqui na fórmula é o seguinte: orçamento no término menos valor agregado é o que falta agregar para o meu projeto, e o custo real menos estimativa no término, que é o que falta gastar, o que eu tenho para gastar. A primeira parte a gente já fez a conta, que era o valor agregado menos o orçamento no término. Por exemplo, nesse exemplo aqui, essa conta dava o 22, né? E digamos que a nossa estimativa no término não é mais 30, né? A gente falou assim, fez alguma conta e falou assim, cara, em 30 não vai chegar, mas eu acho que chega ali, por exemplo, num 32. O que acontece? Mesmo que eu tenha uma estimativa no término, pode ser que a diferença que eu tenho aqui de atraso em relação ao custo já seja maior do que isso aqui. Então, por exemplo, aqui eu tenho um atraso que é de 4, tá? 8 até 12 aqui, de atraso em relação ao custo. Bom, a minha estimativa no término está me dizendo que eu só vou estourar o orçamento em 2, ou seja, os outros 2 eu vou recuperar. Como é que eu vou recuperar esses outros 2? Eu vou recuperar melhorando o desempenho em relação ao índice de desempenho de custo. Como é que faz a conta? Em vez de você usar essa alturinha aqui, que é para chegar no orçamento no término, você vai usar outra alturinha aqui, que é o que falta gastar para o término. Projeta esse cara aqui, vai dar aqui e vai ver a altura em relação ao 32 que está aqui. Então, se eu tinha 22 e agora é 32, faltam 10. 22 não, 12. Faltam 20. Tá? Então, você vai fazer 22 dividido por 20, vai dar lá 10 sobre 11, 1,1. Ou seja, esse cara aqui é o teu índice de desempenho de custo
que você tem que seguir para chegar nessa estimativa. Ou seja, se você desempenhar menos do que isso aqui, você não vai chegar nessa estimativa no término aqui de 32. Tá? Então, tu tem que chegar lá para a tua equipe e tentar executar isso aqui, ó. Tentar executar 1,1. Beleza? Essas são as contas do valor agregado. Então, eu tenho uns exercícios aqui, eu vou passar os slides aí para os alunos, né? E aí vocês vão fazer algumas continhas de valor agregado. Tem aqui alguns exemplos para vocês fazerem as contas. Tá? E acabou. Tá? E eu vou cobrar lá vou cobrar no trabalho um relatório aí de valor agregado, com essas continhas todinhas que eu mostrei aqui. Beleza? Então, pessoal, é isso. Eu vou encerrar aqui. Material tomado como base o PMBOK 6ª edição, livro preparatório PMP da Rita Mucati e livro de gerenciamento de projeto Marta Camargo. Encerrar. Manter minhas anotações? Posso manter para vocês terem como referência, vai. E vamos lá para... Vou encerrar aqui a live, vamos lá para a reunião para tirar dúvida, tá? Valeu, gente. Um abraço. Tchau, tchau.